Então vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Gálatas. Paulo escreveu aos Gálatas no capítulo 1, e hoje nós vamos ler do versículo 1, do versículo 11, até o versículo 24. Semana passada nós viemos do 1 até o 10. Vamos lá. Diz assim, vamos ficar de pé? A palavra diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passando 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Santo Deus, fala ao nosso coração, derrama na tua unção, na tua autoridade. Espírito Santo, tu que és o mestre, que venha nos ensinar nessa manhã, venha nos abrir o entendimento para a tua palavra, para que possamos, ó Deus, esmiuçar a tua palavra e guardá-la em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, a ti todo crédito, toda honra e toda glória. Amém. Vem, irmão, poder sentar. Estou procurando. Para pregar, a água é só para isso mesmo, o irmão sabe, não é para quebrar o jejum, não é seco, é porque a boca fica seca, E tem que pelo menos que molhar. Não está aqui, obrigado. Tem que pelo menos molhar, para não, senão a voz começa a sair ruim. Então, irmãos, nós começamos semana próxima passada esse estudo assim é bom, que a gente vai frisando bem, vai decorando. Por exemplo, nós começamos aqui no livro do Gálatas, a carta aos Gálatas. Aí a gente vai guardando os aprendizados, estudando os detalhes, Às vezes a pessoa fala, mas está muito repetido, mas a Bíblia ela é repetitiva, e é isso que faz a gente estudar, porque a gente pega uma cartinha que lê, aí lê outro dia lá em Coríntios, lá não sei aonde, Aí você não guarda um estudo mais profundo. Então, e é necessário a gente estudar, aprender a palavra de Deus, para que nós possamos colocar em prática, E a Bíblia fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer que você nunca sabe o suficiente, Até Jesus vir buscar a igreja, nós vamos precisar estarmos buscando a Deus. Amém? Bom, Paulo ele escreve aos Gálatas com o propósito de os fortificar na perseverança do Evangelho que os havia pregado, do qual eles se converteram. Eu sempre digo para os irmãos, o Novo Testamento, a maioria deles são cartas, e são para a maioria não, são todas cartas, e são para a igreja. Por que para a igreja? Para ajudar a igreja, para orientar a igreja, Paulo, como ele não estava presente, e ele ficava sabendo dos acontecimentos, então ele mandava uma carta, mandava
para o líder chegar lá, que tinha um líder, tinha um pastor. Ó, nós recebemos uma carta aqui do apóstolo Paulo, ele está falando isso aqui e tal, né? Para orientar a igreja. Então, essas cartas, elas não são assim evangelísticas, para você pregar para o ímpio. Não, isso é para quem já aceitou a Jesus. O evangelismo é o evangelho, né? Os 4 evangelhos: falar que Jesus salva, que Jesus te ama, e depois vem o procedimento de vida, né? Como que o cristão salvo vive, como é que procede, e o reforço, manutenção. Por isso tem a igreja. Ó. Se não tem a igreja, se nós não temos igreja para irmos, para cultuarmos a Deus, certamente que muitos de nós já tínhamos se desviado há muito tempo. Há muito tempo. É o que estava acontecendo aqui na carta aos Gálatas, né? Nós falamos aqui no primeiro, o judaísmo, que se converteram, eles estavam tentando infiltrar a religião deles, do judaísmo, manter, né, a religião do judaísmo no cristianismo, e não deu certo, porque senão hoje nós seríamos uma igreja cristã, mas na verdade o judaísmo. Mas acontece que os apóstolos foram firmes, e o apóstolo Paulo principalmente, também Pedro, Tiago, e mandaram a letra lá. Não é isso não, o cristianismo é diferente. O judaísmo se cumpriu aqui, e ó, daqui para cá não tem mais esse negócio de circuncisão, né? Circuncisão agora é no coração, né? Não tem negócio da lei. Olha só, igual eu falo para os irmãos que falam assim, né? Eu sempre deixo claro o negócio de dízimo, que a pessoa gosta de usar o dízimo para dizer que não tem mais dízimo. Não, é porque agora está no coração, não tem mais lei em lugar nenhum, a lei está no coração. E para o cristão não precisa de lei, ele sente no coração. Jesus fala, e lá o profeta Isaías falava isso, que Joel, que imprimir, que Deus imprimir, Isaías falava, imprimir a palavra dele no nosso coração, e que ia nos dar um coração de carne, quer dizer, um coração sensível, no sentido assim, que o homem natural ele tem um coração duro, e a palavra diz, não, se ouvir a voz de Deus, não endureça o coração, quer dizer, o coração tem essa tendência. Então, a palavra hoje, a lei do Senhor hoje, é imprimida no nosso coração. Não, é voluntário, né? Agora, só que é uma coisa voluntária, mas é uma coisa assim, que é ensinado. Por exemplo, a gente vai orientando, vai ensinando o caminho, ensina, assim como diz assim, ensina a criança o caminho, né? Para quando ele crescer não se desviar dele. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos uma criança espiritual, nós somos um novo convertido. Inclusive a Bíblia fala assim que não é para ordenar neófito, né, na fé, pessoa nova na fé, que a gente vê casos aí que o camarada não tem nem um ano de crente e já virou pastor. Já virou pastor, se foi batizado no Espírito Santo, começou a falar em língua, pronto, aí alguém já acha que a pessoa é pastor, aí depois fica pregando aquilo que a gente sabe lá no canal, né? Escuta um hino, prega não sei o quê, prega até hino, fica ouvindo hino. Se você observar, agora quando você é tratado pela palavra e você ouve um hino, você começa a ver assim, pô, esse hino aí, porque hoje não é difícil esses hinos, porque muito hino, a gente não gosta muito dessa linha, negócio de hino de vitória, porque esses hinos, ele não louva a Deus, ele fica falando só que vai nos dar vitória, que vai não sei o quê, que você vai ganhar isso, né? Que Deus vai te dar isso, que Deus vai te dar aquilo. E o bom é o hino que adore a Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, né? Tu és tremendo, o nosso Deus é poderoso. Se Deus quiser dar, Ele dá, né? Se não quiser, Ele continua sendo Deus, né? Isso é Deus, isso é hino que louva a Deus. Nós tem uns que praticamente determinam, né? Vou dar vitória, vou pisar na cabeça, não sei o quê, entendeu? Então, quando a gente tem a palavra no coração, a gente ouve um hino. Tinha um hino que antigamente cantava, um conhecido meu, quando foi sepultado, ele até quis que eu cantasse esse hino, tadinho, sem conhecimento, um cristão, né, de uma determinada denominação, um primo meu. E quando ele faleceu, ele queria, antes que ele estava para falecer, ele deixou que queria que cantasse esse hino no velório dele, aquele da tão linda cidade, que é até bonito de ouvir, mas tem coisas ali que não é bíblico no hino. Né? O camarada fez um hino comercial, né? Uma coisa para ganhar dinheiro. Quando a pessoa passa para a área da música, é igual o pastor também. Quando ele entra para a área do profissionalismo, o negócio dele é dinheiro, campanha disso, campanha daquilo, e não para de pedir dinheiro de jeito nenhum. Às vezes tem o dinheiro para comprar um negócio
do ar-condicionado tem um dinheiro para comprar na igreja, vai fazer campanha para pedir. Se já tem o dinheiro, não vai fazer campanha, né? Então, mas ele quer encher a conta de dinheiro. Então, não é assim que funciona. Bom, mas Paulo escreve as cartas com esse objetivo, né? De fortalecer os irmãos. Nós vemos aqui na primeira parte que os irmãos estavam já se desviando e cedo. Aí Paulo falou: me admiro você, usando a nossa linguagem aqui, né? Ele falou maravilhado, estou maravilhado no sentido de admirado, né? Como é que pode isso? Você ouviu a palavra, se converteu e agora você está se desviando já rapidinho? O que aconteceu, né? Então o objetivo é fortificar. E nesse versículo de número 11 ele fala assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, mas segundo Deus, né? Não é segundo homens, não é obras de homem, não é teologia de homem, não é coisas que ele acha, porque hoje, por exemplo, ele tem essa ideia aí, que eles estão tendo aí, querendo modificar as escrituras, querendo modificar o evangelho, é coisa de homem. Eles querem adaptar uma coisa que dê para eles, né, fazer para poder dominar a religião, porque a religião, eu falei para os irmãos, é uma coisa forte, é um caminho forte. Esse que domina a multidão de massas aí é uma coisa forte, tem um grupo aí que domina, né? E se eles puderem dominar o mundo todo, unificando a religião, eles vão tentar fazer isso. Inclusive isso é bíblico, né? Vai haver isso aí, essa unificação das religiões. Então a gente tem que ficar atento, porque aí eles querem modificar a coisa. Então isso é coisa do homem, né? Porque na coisa do homem é assim, né? Na coisa do homem, se você bate, as pessoas ensinavam, né, para os filhos, né, na escola, né? Não, se você se te bater, tu bate de volta. E tem gente que fala assim: bateu, levou. Eu era um desses, não ia para casa, eu não tinha nem para onde reclamar em casa, porque não tinha ninguém. Eu tinha que me virar na escola, né? Mas o ensinamento de Jesus, ele é o contrário. Aí quer dizer, não é de homem. O de homem manda revidar, manda, né, resolver o negócio. O de Jesus manda a gente perdoar e orar por aquela pessoa, interceder por aquela pessoa. Irmão, mas isso para a natureza humana é difícil demais, né? Você ter sido humilhado, ter sido agredido, e aí você ainda tratar numa boa e ainda orar por aquela pessoa. E eu já até andei vendo assim uns pregadores de rua, até acho esses caras bem malucos, bem fora do contexto, né? Quem fica lá na rua gritando ali, aí não tem ninguém ouvindo, ele está gritando, né? Melhor é sentar perto de uma pessoa e conversar com ela do que ficar gritando ali. Mas aí as pessoas estão se levantando, irmão. Tenho visto muitos vídeos assim de pessoas. Como é que pode? A pessoa do nada, o cara não está fazendo nada com ninguém, vai embora, não quer ouvir, vai embora. Mas a pessoa quer ir lá agredir o cara. Não gostou, não quer ouvir, não pode de pregador, então vai embora. O cara não está te segurando, entendeu? Tu vai embora e continua ali. Não gosta de igreja, não entra, vai para sua casa, vai para macumba, vai, entendeu? Mas não tem que agredir, né? A mesma coisa a gente com eles também. Se a pessoa não quer, não tem que agredir, não tem que ofender, que não sei o quê. Não quer, né? Eu entregando o papel, passei aqui na porta da macumba ali, no evangelismo, entreguei, aí não vai aceitar, não, aqui a gente não aceita não, aceita sim, é tudo com negocinho nessa macumba que tem ali do lado dessa rua ali, né? Tudo assim, negocinho na cabeça, aquela roupa, não, aceita sim, aceita sim, fiquei rindo, Jesus te ama e tal, falei com o macumbeiro tudo ali na rua ali. Agora, depois eu encontrei mais uns dois ali, aí eu fui dar o papel pro rapaz, não quero isso não, tá bom, obrigado, Jesus te ama. Pronto. O outro não aceitou, mas os dali da porta da macumba aceitaram. Os homossexuais, né? Entendeu? Aceitaram. Eu não tenho coragem, fui lá e entreguei o papel. Não estou indo brigar com eles. É um papelzinho, aquele folhetinho, né? Falando no versículo bíblico. Se não quiser, joga fora, né? Mas aí tem que aprender a respeitar tanto de um lado quanto do outro. Eu não tenho que brigar, que matar o homossexual. Tem que falar de Jesus para ele. Agora ele não tem que me matar porque eu digo que
que a prática que ele tem é pecado. Ele não crê, vai embora. Se a pessoa não crê, se ele não crê num negócio, não crê em inferno, se eu falo que vai para o inferno, e ele fica preocupado que está falando que o homossexual vai para o inferno, por que eles estão preocupados em falar que o homem vai para o inferno se eles não creem que tem inferno? Então quer dizer que crê, né? Quer dizer que crê, está preocupado, que ele está falando que vai para o inferno, então quer dizer que eles creem que tem inferno, e ele não quer ir para o inferno, né? Então não tem como mudar, isso aí é uma regra bíblica, né? Então, irmão, Paulo diz assim, não recebi evangelho de homem algum. Até por que Paulo fala isso aqui? Porque os discípulos, Paulo não foi discipulado junto com os discípulos, com Jesus presente, né, terreno. Paulo teve um chamado posterior à ressurreição de Cristo. Quando Paulo estava perseguindo, ele vai deixar isso aqui claro, quando ele estava perseguindo a igreja, então ele não teve um chamado, ninguém foi lá evangelizar ele, Jesus te ama, igual a gente faz, né? e tudo mais. E outra aplicação também que a gente faz também, igual a Bíblia fala assim, que ia chegar um tempo que a pessoa pode confundir isso. Ia chegar um tempo que nós não íamos precisar, ninguém ia precisar ensinar o outro. Ensinar o outro, isso aqui é no caso do ensinamento de homem, amém? No caso do ensinamento de homem. Por quê? Porque a palavra de Deus está concluída, de Gênesis a Apocalipse, né? É claro que Deus não é limitado, mas Ele já deixou a palavra para nós, de Gênesis até Apocalipse. Então, nós chegamos numa situação que você abre as Escrituras e está aqui. E quando eu abro aqui, você não está recebendo ensinamento de homem, você está recebendo ensinamento de Deus. Quando Paulo ensinou, ele falou assim, eu não recebi de homem, eu recebi de Deus, então eu estou passando o que eu recebi. Não é isso? Lá ele fala depois, lá em Coríntios, o que eu recebi eu estou dando para vocês, né? Amém? O que eu recebi eu estou passando para vocês. Então não é ensinamento de homem, igual agora. O que eu estou passando para vocês não é ensinamento de homem, não é o que eu acho, como é que tem que ser, pelo meu intelecto, mas é o que a Bíblia diz. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Então você está recebendo de quem? De homem? Não, da palavra de Deus. O homem está sendo usado para ler a palavra, para explicar a palavra, mas a palavra, quem fala aos nossos corações é o próprio Deus. Bom, e ele diz assim, e esse não é evangelho, não é obra de homem. Versículo 12, porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Como é que ele recebeu essa revelação de Jesus Cristo? O que acontecia? Jesus não ficou ali ditando para ele essas cartas todas, essa revelação. Paulo, Jesus apareceu para ele, o que tu está me perseguindo? Né? Vai lá, guarda lá e tal, entendeu? Os irmãos conhecem a história, e ele ficou cego e aguardou, Ananias foi lá, orou por ele para recuperar, e ele saiu dali já pregando. O que aconteceu? Revelação de Jesus Cristo. Porque Paulo era um doutor da lei. Aí Jesus vai e abre o entendimento dele, aquilo tudo que ele conhecia, que ele já sabia das Escrituras, ele começou a ver de um outro modo, porque ele era um seguidor de Deus. Ele vai falar isso aqui, ele era seguidor, ele era temente a Deus, entendeu? Então ele conhecia as Escrituras. Agora ele não sabia que aquelas coisas todas que ele conhecia se aplicava a Jesus. Aí é que entrou a revelação. Eu recebi a revelação de Deus. Amém? Revelação de Deus. Não é de homem. Ele tem a palavra, mas olha só, sem a revelação, ele vai por outro caminho. É o que está acontecendo com o judaísmo, né? Tem muitos judeus, já tem categoria de judaísmo que crê em Jesus Cristo. Tem categoria, já o judaísmo é igual o cristianismo, são várias denominações, o judaísmo também. Tem várias categorias lá, já tem gente, na época de Jesus tinha saduceu, essênio, né, fariseu, zelote, tinha pelo menos essas 4 segmentos de judaísmo, cada um com a visão radical, outro mais radical, mais não sei o quê, né? E por quê? Porque entra o entendimento humano. O entendimento humano fica radical. Igual esse negócio assim, quer ver? Nós somos várias denominações, mas no meu entendimento não tinha que ter assim
pentecostal e tradicional, por exemplo? Porque na igreja não são todos que vão falar em mistério, não são todos que têm o meu chamado, mas são todos que são salvos, no meu entendimento bíblico. Então não precisava ser, não, eu sou tradicional. Tradicional quer dizer que não crê no poder do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, né? Na revelação, na unção, no poder. E o pentecostal é outro que vai para o extremo, quer ficar falando em língua, inventando língua, não sei o quê, né? E saltitando e falando, e até difama, né? Saltitando na igreja, rodopiando, falando. Então, os exageros, mas o correto seria todos sermos uma igreja cristã, um irmão fala em língua, o outro interpreta, se não falar, não falou, e a palavra de Deus sendo ensinada, e ensinando e vivendo a palavra de Deus. Se vai falar em língua, se não vai, isso não importa. Importa se você estiver em obediência à palavra de Deus. Porque quem é que recebe o Espírito Santo? Não é quem. Porque quando o Espírito foi derramado sobre a igreja, ele foi derramado de uma forma igual a obra de Jesus foi quando foi feita, né, na vida das pessoas, morreu, ressuscitou. Hoje você não vê Jesus mais morto, nem nada disso, a gente só sabe pela fé. Mas acontece que aí o Espírito veio de forma milagrosa, né, com língua, aparecendo assim como fogo, e todo mundo falando em mistério, mas isso não quer dizer que todos que forem batizados no Espírito Santo, aqueles grupos lá, foi assim, mas não quer dizer que todos têm que necessariamente falar em língua, e a chaminha, então a gente nem vê mais, foi só no derramar do Espírito, amém? Porque Paulo falou assim, João Batista falou assim, que vem aquele que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha só, quando você recebe, e a Bíblia não fala assim, todo que recebeu a Jesus, recebeu o poder de ser chamado Filho de Deus. Por que Filho de Deus? Porque o Espírito de Deus está nele. Quando você recebe a Jesus, você recebe um conjunto, está recebendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas pessoas, o Pai e o Filho, vão habitar em você na pessoa do Espírito Santo, amém? Então não é necessariamente falar em língua, não, porque a pessoa não fala em língua, mas tem o Espírito Santo, ela entende as Escrituras, Deus revela para ela a palavra, ela abre, lê e se alegra, tem prazer, tem vontade, tem desejo de falar com Deus, ama a Deus, passa a amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então são chamadas aqui, Paulo fala assim, e essa revelação ele recebeu de Deus, né? E não de homem nenhum, revelação de Jesus Cristo. Aí no versículo ele diz que ele recebeu não dos homens, e na verdade eu até coloquei aqui, o que ele recebeu dos homens, na verdade, o tornou o quê? Um perseguidor. Quando ele estava recebendo dos homens, ele vai dizer aqui, no versículo próximo, ele vai dizer que ele foi, né, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, versículo 13, ele diz assim, que o que ele recebeu dos homens, na verdade, foi isso, olha só, o entendimento de que tinha que perseguir o próximo, de que tinha que afrontar o próximo, de que tinha que acusar o próximo, que tinha que assolar a igreja. Olha só, não era para fazer isso. A pessoa não quer ser judia, seja o que fosse, deixa ela ser o que ela quer ser. Por que vai perseguir os seguidores de Jesus? Por que ia perseguir Jesus? Se essa religião dele fosse boa, é o que acontece no Islã. O Islã é uma espécie de judaísmo. Eles pregam assim, morte aos infiéis. Fez uma charge lá igual eu falei com os irmãos, sempre lembro disso, porque isso foi público, né? O jornal francês foi fazer uma charge de Maomé, foram lá explodir o jornal. Mas fizeram aí o Jesus Cristo, ninguém estourou nada, era para arrebentar com bomba lá, pegar uma metralhadora, ir lá no carnaval, fuzilar aquilo tudo. Mas esse não é o ensinamento cristão. Amém? Não é o ensinamento cristão, é o ensinamento de Paulo. É o ensinamento de Paulo. Se antes de Paulo se converter, ele ia lá na Sapucaí arrebentar com aquilo tudo lá. Negócio de botar crucifixo no anjo, não sei o quê. Isso aí ia dar um problema sério.
Ia dar uma guerra, eles nem iam fazer, porque eles iam conhecer a fama já do cristianismo, né? Assim como eles respeitam o Islã pela força, porque qualquer coisinha eles vão lá e metem uma bomba, então é pela força, né? E o homem respeita o que teme. Já viu ele querendo desarmar o policial? Quem vai obedecer ao policial desarmado? Ainda mais que hoje tem policial fortão, baixinho, tem um policial pequenininho, né? Tem uns baixinhos, pequenininhos. Quem que vai respeitar? O homem respeita o que teme. Ó, a arma. Sem a arma o homem fica sem autoridade, né? O soldado na época era a espada, né? A pessoa tinha aquelas espadonas, as coisas, né? Então o soldado tudo bem aparelhado, porque a pessoa não respeita. Então como é que vai fazer isso? A mesma coisa. O Islã, ele impõe o respeito pela força. Agora, o cristianismo não é assim. Eu sempre deixo claro para os irmãos, né? É pelo voluntarianismo. Você tem que se lançar voluntário. Eu quero ser assim, eu quero mudar, eu quero abençoar, eu quero participar da igreja, eu quero contribuir, eu quero isso, eu quero ajudar, eu quero participar nessa obra, né? Você não é obrigado. Fizemos um culto, estou fazendo um culto de manhã, né? Você tem que sentir no seu coração, ué. Porque o pastor não pode na sua casa te obrigar a vir para a igreja. Ninguém pode obrigar a vir, né? Mas nós é que temos que sermos voluntários. Então o que Paulo recebeu dos homens foi isso aí. Recebemos do homem uma herança de pecado. De Cristo nós recebemos um ensinamento de santidade, de paixão, de misericórdia, de compaixão, de amor, hein? Porque Cristo, amor de Cristo, não pegou espada, Cristo não cuspiu em ninguém. A vez que ele ficou irado foi por causa de Deus, por causa das coisas de Deus. Ele não bateu ninguém, ele pegou as arrogas e estava virando aquela mesa dos camelô que estava lá dentro do templo, né? Mas não agrediu ninguém. Mas isso com o zelo, por causa do zelo da casa de Deus, né? Que eles estavam fazendo chacota. Agora, ainda assim, ele não matou ninguém. É tudo pela palavra. Raça de víbora, ó. Se os fariseus se ouvirem, a palavra liberta. Amém? Liberta. Porque Jesus chamava eles do que realmente eles eram. Raça de víbora, né? Que a víbora é um animal peçonhento, que faz mal para os outros e as escondidas, né? As escondidas. Ele não consegue, é uma coisa manipulada. Então Jesus aplicou isso a eles, né? E vai ser o que recebemos do homem, a herança do pecado, aonde nós é que interessamos. Quer dizer, você não está você está interessado em você mesmo, em fazer o que é melhor para você. Às vezes na igreja, a pessoa tem disputa, às vezes na igreja, às vezes tem pessoa que quer cantar melhor que a outra, quer pregar melhor que a outra, quer ser mais não sei o que a outra, quer título, quer não sei o que lá, briga por causa de coisa, e não é por causa de Deus, não é por causa de Deus, porque no reino de Deus é o contrário. Se você quiser ser melhor do que o seu irmão, deixe ele passar na sua frente, não é o que está na frente que é o melhor, não. No reino de Deus é assim, ó, os últimos serão os primeiros. Como é que você entende isso? Pessoas que ele está por último, sabe por quê? Aí é onde você tem que aprender o dizeres bíblico, ó, os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque esse aqui está por último, porque está deixando os outros passar na frente dele. Ele está precisando mais, deixa ele passar, está precisando mais, não sei o quê, né? E aí Jesus vem para abençoar esse aqui que é abençoador. Veja João Batista, Jesus falou assim: dos nascidos de mulher, não tem homem maior do que João. Eu duvido se um montão de historiador, a pessoa humanamente, nós cristãos hoje também, teólogos, estudamos a palavra de Deus, colocar João maior do que Elias, do que Moisés, do que Abraão. O que João fez? João deu a vida dele
pelo Evangelho. Perdeu a cabeça porque apontou pecado. Às vezes a gente não aponta pecado, não é por jeitinho, por educação, não. Por medo. Por medo. Às vezes a pessoa vai fazer uma coisa, não pode. É igual eu expliquei para o irmão que uma vez daqui queria ser policial. Né? Eu falei para ele, ó, vamos te colocar numa patamo com 5. É muito difícil a vida cristã para o policial. Aí rola uma parada lá. Se você não tomar, não der uma. Você prometeu, você fez juramento de cumprir a lei. Os camaradas estão descumprindo a lei. Se você não cumpre a lei, você está negligenciando. E quem vai cumprir a lei, prender os colegas de trabalho, tudo armado, dar palavra de prisão? A lei nem funciona. Eu vi esses dias no Brasil aqui, uma pessoa dando uma voz de prisão para um policial. E está na Constituição. Não quero ver fazer cumprir o cara com a arma na cintura, o outro colega do lado, porque ele estava errado de fato. E a pessoa falou, não, você que está errado, eu estou te dando voz de prisão. E o cara era conhecedor da lei. Mas quer dizer que o cara foi preso? O que ia fazer cumprir essa lei? Né? Aí um cristão, eu falei para ele assim, ó, aí os irmãos já conhecem a história. Então ele foi lá e ele mal tinha entrado e já estava vendo acontecer esse tipo de coisa. Já estava vendo acontecer esse tipo de coisa. Né? Se você vai denunciar pelo menos, ou mesmo que você não denuncie, mas você não participou, e alguém denunciou, deu ruim, vão achar que foi você porque você não participou. Então é uma vida muito difícil, né? Muito difícil para o policial ser cristão e de rua, né? Agora, quando está interno, na França, por exemplo, é interno, né? Aí é uma beleza, né? Mas até se tem interno, já passou lá fora também, não funcionou na rua também? Então, certamente que viu coisas, porque é contaminado, e é uma coisa... Quem viu Tropa de Elite viu como é que o negócio é contaminado, viu? Camarada para pegar umas férias lá, eu estou querendo te ajudar. Se você não me ajudar, a gaveta está cheia de dinheiro assim, ó. Entendeu? Quem viu a Tropa de Elite ali expôs uma realidade, né? Só que quem fez aquele filme ali, a intenção deles era outra, né? Era tipo falar a realidade da polícia, né? Mas contra o pessoal do bem, certo? Só que a polícia não é toda que é ruim, né? Tem o pessoal do bem também, né? Tem o pessoal do bem também, né? Porque hoje, irmãos, eu vi uma lei lá, olha só, o camarada, eu já vi já, não é só agora não, pessoas autorizadas sair da cadeia para ir lá fazer a prova da polícia. Poxa, vai botar um bandido na polícia, autorizando o cara preso, bandido mesmo, do tráfico, a fazer prova. Olha só, autorizou sair para ir lá fazer prova. A Polícia Federal, ou até o policial militar mesmo, acho que antigamente você não podia nem ser parente de alguém que fosse bandido. Tivesse um irmão, alguma coisa que fosse, você não podia ser, né? E agora hoje eu vi olha só, a lei está sendo preparada para isso. Então como é que você vai botar uma... Aí tem os homossexuais também, né? Liberado para ser polícia, aí que é policial, daqui a pouco eles vão botar um uniforme rosa, botar um uniformezinho rosa lá, né? Ele já está aposentado até lá. Até lá já... Não, tá complicando, irmão. E no exército está acontecendo isso. Já tem na corporação. Já tem, irmão. Aí vem o cara tenente, aí fica lá com o soldado. Falou da justiça. Pois é, a justiça. Foi junto com a mulher. A justiça. Aí, hã? O homossexual quis se formar junto com a mulher, mas policial feminino. Então ele é um policial feminino. Até o nome de guerra dele é de mulher. Aí, estou falando? A justiça está fazendo isso. Não estou te falando, a justiça autorizou o cara a sair da cadeia para fazer prova. A palavra de Deus diz o quê? Se tirar os fundamentos, o que poderá fazer o justo? O que você pode fazer se o juiz achou que o errado é que é certo? Aí agora, se você... Nós já estamos ficando contra a parede, irmão. Porque você é cristão, você tem que fazer o que é certo, que agrada a Deus. Mas para você fazer o que é certo e agrada a Deus, você vai estar errado aos olhos deles. Aí você vai ter a opção de escolher.
ficar certo aos olhos de Deus ou aos olhos deles, porque aos olhos dele vai ter perseguição. Vai ter perseguição. Se você não ficar certo aos olhos dele, você vai ser perseguido. Aí vai entrar aquela palavra que Deus fala assim, ó, não temer ao homem que pode matar, porque de fato eles podem te matar, igual João Batista, como João Batista fez. O homem era autoridade, era um rei. João Batista foi lá e falou assim, é lícito você pegar a mulher do seu irmão? E a sobrinha também depois, né? Então, olha só, aí perdeu a cabeça por falar isso. O homem era autoridade, mas se ele não fala nada, ele fica com a cabeça dele, mas aí desagrada a Deus. Deus botou você para falar e você, se eu me calar, as pedras clamarão. Então vai ser um negócio difícil. A perseguição já vai entrar nesse sentido aí. Você vai para agradar a lei é essa, não é essa aqui para eles. Para nós é essa aqui. E a lei era até agora baseada nisso aqui, mas eles estão mudando ela para ter confronto. Bom, aonde nós achamos mais santos do que o nosso irmão, aonde nós nos achamos mais santos do que o nosso irmão, a ponto de persegui-lo, né? Às vezes tem perseguição na igreja, irmão. Você não sabe, a gente não sabe de coisa que acontece na igreja. E às vezes não é nem má intenção, às vezes é por causa da índole carnal, né? Por causa da falta do nível, porque está baixo o nível de espiritualidade, sabe? E às vezes, porque às vezes toma uma atitude que se a gente tivesse mais cheio, não tomava. Por isso que a gente tem que ficar cheio do Espírito Santo. Amém? Por isso que fala, ficar cheio, porque se abaixa um pouco, eu sempre deixo claro para os irmãos, se for nessa situação, o que você faz? Aí Pedro falou assim, comigo, deixa comigo, você não vai acontecer isso contigo não. E aconteceu, e Pedro estava na carne, na hora do vamos ver, ele negou 3 vezes. Pedro, para com isso, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante uma. Quer ver? Porque quando nós somos capazes disso, não, comigo não, eu não sei o que, o fulano faz, eu não faço. Então, o cristianismo é viver a nossa santidade, não a do irmão, a nossa. Nós temos que ser santo diante de Deus, né? E ele vai assim, mas às vezes a pessoa se acha mais santo que o outro, né? Como aquele fariseu que orava. Onde nós achamos mais capacitado, Paulo vai dizer isso aqui também, dos da idade dele, ele era o melhor. Paulo estava meio inchado, hein? Só dele falar ali, você via quem ele era. Era meio inchado, né? E ele falou assim, mais capacitado. E às vezes devastamos a igreja do Senhor. Foi o que ele disse aqui, assolava a igreja do Senhor. Versículo 14, na minha nação excedia em judaísmo, ou seja, em questão de judaísmo, os da minha idade eu era maior que eles. Você imagina o perigo que é uma pessoa cheia de talentos e dons superior aos outros. Ela precisa muito estar cheia do Espírito Santo para se humilhar. Eu vi um debate, o testemunho de Jeová tentando explicar que Jesus não é Deus, né? E o pastor falou assim, mas rapaz, mas ele falou que ele falou que ele está na glória do Pai, a glória não é dele. Aí o pastor mostrou aquele versículo para ele que fala assim, esvaziou-se da sua glória, ele fez em forma de homem, quer dizer, ele não foi o Pai que tirou a glória dele, ele esvaziou-se, abriu mão da sua glória. Ele não canta o hino aqui, abriu mão da sua glória, né? É esse aqui, esvaziou-se da sua glória e assumiu a forma de homem. Tu acha que isso tem alguma aplicação para a nossa vida cristã? Não é só no sentido de você sair do mundo para ser crente, não. É dentro é o tipo do cristão, é o que nós temos que ser, o seguidor de Cristo. Você é o cara, você escreve bem, prega bem, canta bem, tudo tu faz bem, mas você
não se posiciona como tal. E depois Paulo vai falar aqui no final aqui, que os outros glorificavam a Deus por causa da mudança na vida dele. Amém? Então não adianta eu me exaltar. A glória não vai para Deus pela minha exaltação. Eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes a gente fala alguma coisa, igual o Paulo está contando aqui, para mostrar a transformação, não para se engrandecer. Porque aqui na verdade ele estava deixando claro aqui que ele era o cara. Ele era o cara. Você vê que quem tinha autoridade para perseguir os cristãos era quem? Era Paulo. Saulo, né? Saulo. Criado aos pés de Gamaliel, o homem conhecia todo o Velho Testamento, mas ele não tinha, só conhecia a Bíblia toda, mas não tinha a revelação de Cristo. Olha só, a revelação de Cristo é abrir mão da glória e se fazer homem. Olha só, é eu me fazer igual a você. Eu sou um pastor, não, eu sou igual a você, irmão. Eu sempre deixo isso claro. Eu recebi um título, mas quantos pastores você vê que está aí perdido? Porque não perceberam isso, não entenderam isso. E hoje não são nem pastor mais, tem uns que até que é instrumento do Satanás. Porque se a gente se desvia, filho, quem te segura? A Bíblia diz que vem 7 vezes mais demônio. Você já era ruim com um demônio que Jesus tirou de você, né? Aí vem 7 vezes mais. E às vezes esses 7 vezes mais não é de um em um, é de legião em legião. Por exemplo, você tinha uma legião, agora vem 7. Quem te segura? Uma pessoa endemoniada, desviada. Os desviados, irmãos, são piores do que o ímpio, do que o que nunca foi crente. Por isso que a Bíblia diz assim, o frio nem morto, nem quente, nem frio. Mas ele fala assim: quem está santo, santifique-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se mais. Eu não tenho negócio disso. Então tem só um sujinho aqui. Meu irmão, tu pode se lamear todo. Esse sujinho já vai te levar para o inferno. Então tanto faz você estar com esse sujinho como está todo lameado. E o limpo, mesma coisa. Só um pouquinho limpo não adianta, limpe-se mais. Nós temos que ser espelho de Jesus Cristo, temos que espelhar Jesus, nós temos que estar limpo, polido. Então, é o propósito da igreja, a santificação é isso, é limpeza. Amém? É limpeza. Limpe-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais, porque vai precisar limpar mais. Agora, quem está sujo também, suje-se mais, porque tanto faz. Vai para o inferno do mesmo jeito. Mas não é só um pecadinho assim, tu vai parar no quinto do raio do inferno. Por causa de um pecadinho desse tamanho. Não, faz uma mentirinha. Foi a cobra que enganou, meu irmão. Agora está lá, vai viver a sua vida. A cobra enganou, vai viver a sua vida com a cobra para lá. Saiu do paraíso, foi expulso do paraíso, entendeu? Então, às vezes não entende. Por que a Bíblia fala isso? Limpe-se mais, ou está mandando se sujar mais? É por causa desse sentido, porque não tem. A salvação precisa estar extremamente limpo. Quando Jesus te perdoou o seu pecado, Ele te deixou limpo. Sabe o que é limpo? Você nem percebeu, no dia que você se converteu, você falou assim, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, meu irmão, e perdoou os seus pecados, assim você ficou uma pessoa limpa de pecado. Aquele mal que você limpo não quer dizer que você não fez aquilo, você fez aquilo, mas aquilo não está mais na sua conta para você pagar. Foi por mar do esquecimento, então você ficou santo. Aí a gente não fica santo porque nasceu santo, Só Jesus Cristo foi santo. A gente fica santo porque foi tirado o nosso pecado. Tirou, não tem pecado, é santo. Amém? Aí é santo. É nessa linha aí. Então, o princípio do negócio aqui, da gente estudar nas entrelinhas, a gente vai vendo aqui que o negócio, né? Paulo falava assim, na minha nação, né? Ele, entre os da sua idade, ele era o que mais se destacava. No mundo, uma situação dessa cria um mal
muito grande, né? Você se soberbece terrivelmente, né? A gente vê assim pessoas que têm, por exemplo, eu vejo no mundo da luta, por exemplo, eu gosto de ver assim uns vídeos assim, pedacinho de luta, né? O camarada estava todo arrogante, ficava devagar, que eu quero. Chegou lá, no primeiro soco já capagou. Mas, gente, o homem estava um siri na lata, era o cara, ia matar o outro, ia te mostrando um look, não sei o quê. Aí o Davizinho foi lá e pá! Golias caiu. Deus se opõe, irmãos. Quer que Deus esteja do seu lado? Seja o simples, seja o humilde. Porque o soberbo vai ter que encarar Deus. O altivo tem que encarar Deus. Tem que enfrentar Deus. E aí não tem jeito. Foi que Gamaliel falou. O professor de Paulo. Gamaliel já era um fariseu daqueles que não era fariseu. Por isso que eu falo, não pode generalizar tudo. Gamaliel era um fariseu, professor de Paulo, mas não diz que ele ficava perseguindo ninguém. Muito pelo contrário, o conselho que ele deu foi contrário às atitudes de Paulo. Aí o aluno Paulo era um cara, não estava aceitando nem mais já. Ele não foi discipulado por Gamaliel. Por que ele não aprendeu que não era para perseguir os cristãos, como Gamaliel falou? Porque o cara fica meio coisa, já viu? Aí o cara entrou na igreja hoje, amanhã já quer ser pastor. Né? E Paulo, com esse propósito todo aí, Gamaliel falou assim, irmão, olha, o negócio é o seguinte, reuniu os fariseusada toda lá, falou, o negócio é o seguinte, usando aqui as minhas palavras, né? Já teve aí um tal de Teudas, não sei quem, e caiu tudo por terra. Se esse Jesus aí também não for de Deus, cai por terra. Não precisa ninguém matar ninguém, não precisa ninguém bater em ninguém. Olha só que sabedoria. Um fariseu, um judeu, um judaísmo. Esse que era para ser o verdadeiro judaísmo. E não aquele que os homens estavam ensinando. Olha como é que um homem sábio, que tem entendimento da palavra, tem um pouquinho mais de conhecimento, né? A sabedoria direciona o homem. E ele falou assim, agora, se for de Deus essa situação, se Jesus for de Deus, se isso não for seita nada, for de Deus, nós vamos nos encontrar lutando contra Deus, perseguindo, porque o perseguidor, Deus ele sempre está contra o perseguidor, ele sempre está contra o oprimido, contra o opressor, não contra o oprimido. Amém? Então isso, e às vezes a gente oprime com palavras, às vezes a gente oprime até com posição assim, sei lá, com jeito de ser, se impondo, estufando o peito, se destacando, né? Oprime a pessoa. Aí eu sempre guardo aquela oração, né? O outro vai ser propício a mim, pecador. O cara não era nada, não conseguia nem olhar para o céu, e Jesus falou que a oração dele foi aceita. E a do fariseu não foi. Fariseu religiosão, né? Dizimista fiel, o dízimo tudo que eu ganho. É para dar o dízimo, mas olha só, o dízimo, tu tem que ver o propósito que você está dando. Está dando porque o pastor cobrou? Não adianta nada. Por isso que eu falo isso, dízimo é bíblico? É bíblico, mas é voluntário, tem que ver qual o propósito você está dando ele. Estou dando para isso, para aquilo, aí, meu irmão, não adianta nada também. Você deve ter, porque nós não podemos ser avarentos, não podemos ser pão duro, né? O avarento não entra no reino do céu. Agora, também não adianta dar pau de porfia, com contenda, para aparecer, para daquilo. Não, então não adianta eu ficar ensinando. Não, porque para alguns pastores não importa isso, importa que você dê. Para mim não, para mim eu ensino para você o correto. Entendeu? Melhor não dar se está dando por algum outro motivo que não seja agradar a Deus, que não seja que você entendeu que precisa participar. Então, mas ele diz assim, entre os da sua idade, então, no mundo, cria essa situação, versículo 15, Paulo diz assim, mas
quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Porque Paulo, ele tinha um chamado de Deus desde criança. Ele foi criado, ele fala, foi criado aos pés de Gamaliel, aquele que Samuel foi criado dentro do sacerdócio. Os 2 filhos de Eli não prestaram, mas o adotivo ouvia Deus falar. Deus chamava ele também. Ó, por que Deus falava com ele? Desde pequenininho, para ele não se perder. Deus cuidou dele, porque os filhos de Eli estavam perdidos. Mas olha só, então foi uma pessoa que foi consagrada desde o ventre. Ana já tinha propositado isso. Agora, ele fez por onde? Porque os filhos de Eli foram criados também na igreja, desde o ventre também, né? Quando eu levei minhas filhas para a igreja, eu tinha esse propósito no coração, de minhas filhas servir a Deus, de estar agradando a Deus. Mas o próprio Samuel, os filhos dele, porque é uma coisa pessoal. Paulo foi um que atendeu o chamado. Sansão nasceu com propósito, mas viu o que aconteceu na vida de Sansão? Ele saiu, se desviou do propósito. Foi consagrado desde pequenininho. Não podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo, e com as fotos de Nazireu. Mas quando ele ficou dono de si, fortão, bonitão, ficou altivo. O perigo é quando nós ficamos altivos. Ele ficou altivo, começou a ver que Deus era com ele. Ainda ficou até brincando lá com a Jezabel, lá com a Dalila, né? Se fizer não sei o que, eu perco a força. Aí os caras vinham prender ele, aí eu aqui de novo, não tem nada, perdi força nenhuma. Até que uma hora ele falou a verdade. E ainda estava mentindo ainda. Fala, irmãzinha. Os irmãos podem perguntar, colocar lembrar alguma coisa. Sansão foi consagrado desde o ventre. Desde o ventre. E João Batista também, desde João Batista também. João Batista fez completamente diferente. Isso aí. João Batista perseverou até o final. João Batista realmente precisava morrer. E ele falou: convém que eu diminua para que ele cresça. O objetivo dele era mostrar Jesus, batizar Jesus, apresentar Jesus. Ó, tá vindo aí, o Salvador tá vindo aí. Quando ele chegou, ó, eis o Cordeiro de Deus, né? Então acabou o propósito. Por isso que Paulo fala assim: ó, morrer para mim é lucro, né? João Batista, para ele morrer foi lucro, embora a morte dele foi pesada, né? Mas ele falou: morrer para mim é lucro, porque o meu propósito já foi cumprido. Vós que clamam no deserto, prepara o caminho do Senhor. O Senhor está aí. Amém? O Senhor está aí. Então, é nesse sentido. Agora, versículo 15: separado desde o ventre. E ele fala assim, porque às vezes a pessoa não é predestinado. Não, não é predestinado. Não é predestinado. Toda criança, todos que nascem, todo ser que nasce salvo. Nasce salvo. Toda criança é salva. Depois que ela começa a ter entendimento, é igual para a criança como nasce, você compara ela com Adão e Eva colocados no paraíso. Aí, quando ela come do fruto proibido, é que ela perdeu a salvação. Amém? É quando perde o entendimento da criança. E há quantos anos é? Aí é uma coisa que não tem regra. Você vê hoje menininha de 8 anos já podendo engravidar, né? O ciclo da mulher já acontecendo uma menina de 8 anos. Por quê? Por causa o corpo, o organismo está estimulado à sensualidade, já desde pequenininho, e aí é a coisa da natureza. Não é Deus que faz isso, é o homem que está estragando isso. Aí quando a pessoa perdeu a inocência, quando começa, né, o pensamento começa a ser impuro, não é mais puro. Não é verdade? Tem criança que fala assim: o meu netinho falava que queria ser lixeiro. Ele adorava passar o caminhão de lixo lá na rua, gostava até do fedor. Como é que pode gostar do fedor do caminhão de lixo, Benjamin? Eu tinha até que comprar um caminhãozinho de lixo pequenininho para ele, né?
o caminhãozinho de lixo e adorava. Podia ver o caminhão, corria lá na varanda para ver, como eu moro no alto, né? Na época estava morando no alto, aí corria lá para olhar quando o carro do lixo passava. A inocência, quem que com o seu entendimento vai escolher ser lixeiro, né? Não que lixeiro. Não menosprezando, né? Mas todo mundo quer ser doutor, quer ser cantor, quer ser não sei o que, quer ser artista, quer ser não sei o que lá. A maioria dos lixeiros não sonhava em ser lixeiro, não menosprezando a profissão, porque é digna e eu acho que tinha que ganhar bem mesmo, e ganha melhorzinho, devia ganhar mais até, entendeu? Porque tem até advogado que trabalha de lixeiro, que fez concurso, tem gente de nível superior que fez concurso e trabalha de lixeiro. Por quê? Por opção. Ele não teve opção de ser o que ele era e foi ser lixeiro, né? Mas o sonho, a mesma coisa acontece, né? Eu vejo que eu odeio você, mas está falando sem entendimento, porque você não quer deixar ele jogar o videogame. Então é diferente de uma coisa, né? Quando a criança perde o entendimento. Então, e mesmo essa que nasce salva, que não tem pecado ainda, ela só é salva por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Porque senão não tinha salvação, o Filho do Homem. Amém? Não tinha salvação para ninguém. Então, em Cristo Jesus, aí tem salvação. A criança morreu sem pecado. Jesus mesmo falou só: deixai vir a mim os pequeninos, porque de tais é o reino do céu. Quem são os pequeninos? São as crianças sem pecado, são os homens humildes, né, que se humilham, que são considerados pequeninos, né? E ele fala: quem não se fizer como uma criança, quer dizer, você não tem como voltar a ser criança, mas você tem como ter os seus pecados perdoados por Jesus Cristo. Aí você voltou a ser criança, se fez como uma criança. E isso é uma coisa que é você que se faz, ó. Você crê em Jesus, passa a obedecer a palavra de Deus, você vai se fazer como criança, você vai se manter santo, sem pecado. E ele diz assim, ó, revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, ó, não consultei carne nem sangue, nem versículo 17, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O que acontece com a história de Paulo? Paulo está querendo dizer que ele não foi discipulado por homem. Ele, como ele tinha o conhecimento bíblico, ele era um doutor da lei, né? E o Senhor Jesus abriu o entendimento dele, ele ficou mais formado que os outros até. Porque Jesus não está aqui só no... Os outros foram discipulados pelo Jesus homem, né? E Paulo foi discipulado pelo Jesus verbo, palavra. Ele estudava, ele aprendia a palavra, e depois, quando ele recebeu a revelação que essa palavra, na verdade, em vez de ele estava perseguindo ela, ele falou: não me persegue, mas quem é que o Senhor para quem eu me persegue? Eu sou Jesus aqui no céu. A palavra, quem falou para ele não foi um homem, não, foi uma luz, um clarão que chegou e cegou ele. E os outros não ouviam não, só quem ouvia era ele. Amém? Então ele não foi por homem. Aí a palavra diz que ele até foi, né? Uma vez em Cristo é revelada em nós para que preguemos o Evangelho. Então o objetivo de Deus, quando você recebe a revelação, quando nós recebemos a revelação de Jesus Cristo, é para nós pregarmos o Evangelho. Muito pelo contrário, se você era alguma coisa, você não vai ser mais. Você vai abrir mão. Se você não vai ser mais, você agora vai pregar o Evangelho, você vai se submeter aos ensinamentos da palavra de Deus. Esse é o objetivo. Você prega o Evangelho, não é só de, mas eu não sei pregar. Irmão, pregar é com a nossa vida também. Alguém falou assim, o que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Então quer dizer que nosso procedimento ensina, nosso procedimento prega, né? Nosso dia a dia prega. Às vezes você não falou nada, uma atitude que você tomou, você não falou nada, mas alguém percebeu que aquilo ali,
Não é qualquer um não, é para quem está com Deus. Hã? Então, pregar não quer dizer só que você vai vir aqui, pegar o microfone e pregar. Não é isso. É viver a vida cristã. Você está vivendo a vida cristã? Você está pregando. Está pregando. Porque você não está vivendo, a não ser que você vai viver lá no meio da montanha. Não, eu quero saber da igreja. Aí, olha como é que você vai pregar. Olha só o sentido, como é que uma coisa encaixa na outra. Como é que você vai pregar isolado na sua casa? Não, agora eu estou servindo a Deus em casa. Aí tu vai pregar só para o seu marido, para o seu filho, então, para a sua mulher. Porque você tem que congregar. Tem que congregar. Nós precisamos ser uma bênção nesse lugar. Nós precisamos ser uma bênção nesse lugar. E para sermos uma bênção nesse lugar, não é só fazendo as coisas, mas é tendo bons procedimentos, né, dentro desse lugar. E de todos os outros lugares que tivermos. Por isso que fala, vós sois a luz, sois o sal. E Paulo diz isso, ele fala assim, ó, nem tornei a Jerusalém. E versículo 17, ele fala assim, ó, nem tornei a Jerusalém como os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia, e quer dizer, ele falou que ele tinha direito de pregar o Evangelho. Agora, no versículo 18 e 19, ele diz assim, ó, depois passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro, e fiquei com ele 15 dias, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Olha só, você chegar em Jerusalém e não ver, eles estavam tudo lá, eles não saíram de lá. Por isso que Deus levantou Paulo para ir aos gentios. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, até ter uma perseguição lá, eles espalharam e cada um morreu por um canto da terra. Mas nesse princípio aqui, eles estavam tudo em Jerusalém, mas Paulo só viu Pedro. Por quê? Os outros não estavam aceitando o arrependimento de Paulo, porque Paulo perseguia eles. Podia até ter um certo sentido, né? Ele ficar se resguardando, porque vai que Paulo estava agindo como um espião, fingindo que se converteu, porque vai acontecer isso na perseguição. Irmãos nossos vão nos entregar o dinheiro. O dinheiro. Você conhece alguém que está reunindo aí, que tem uma Bíblia verdadeira? Eu conheço fulano, toma aí o dinheirinho. Eles não compraram, Judas não foi vender Jesus por dinheiro? Vai acontecer a mesma coisa que ele. Já aconteceu no passado e vai acontecer ainda. Esse é o caminho que leva. O dinheiro é o caminho, é a raiz de todos os males. O dinheiro leva o homem à perdição. O que levou Judas à perdição foi o dinheiro, né? Ele era o tesoureiro, aí ele pegava um dinheirinho. Não, porque no caminho da fé é assim, ó, porque Jesus falou assim, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, né? Falou lá para o jovem lá. Então, para que o Judas está seguindo a Jesus? Para que ele estava segurando um dinheirinho? Para garantir, sabe como? Então, se Deus não mandar, o meu está, né? Está seguro. É igual quando a mulher quebrou o alabastro, o vidro de alabastro, não sei se eu falei correto, é um perfume caríssimo sobre Jesus. Judas ficou indignado. Olha que homem piedoso, né? Que cristão, indignado. Poxa, esse dinheiro dava para alimentar um montão de gente, dava para ajudar. E a gente viu isso aí na política aí, ó. Lembra da eleição, na época da eleição? E o que está acontecendo hoje? Não, nós queremos que todos sejam iguais, todos ganhem igual, né, e tudo. E até agora já gastaram mais do que, em 6 meses, mais do que o homem, o outro em 4 anos. Em 6 meses. De passeio, de hospedagem, e só coisa cara. O outro hospedava no quartel, na embaixada, e era acusado de que estava oprimindo o pobre. Olha só, é o Judas. Não, esse dinheiro dá para comprar, e na verdade ele estava roubando. Ele queria que o dinheiro fosse para salvo para ele roubar. Amém? E aí,
quando ele viu a proposta, recebeu a proposta, foi lá e vendeu Jesus. Não vi nenhum dos outros. Versículo 20. E eles não encontraram com Paulo, por causa dizer que talvez eles estivessem, né, receosos e tal, né? Mas na verdade eles não queriam encontrar Paulo, né? Eles não aceitaram Paulo no início também, né, como sendo chamado de Jesus. Muitos vão rejeitar porque nós não somos do seu meio. Então, quer dizer, você chega, às vezes isso acontece dentro da igreja, irmão. Tem um grupinho e ele não quer aceitar o outro, entendeu? Por isso que é bom a igreja pequena. A igreja é muito grande, então é até normal a igreja muito grande, mas tem que vigiar o coração para não fazer acepção de pessoa, porque nós somos todos iguais, todos iguais. Muitos não vão aceitar, talvez você não se enquadre nos padrões dos homens, mas o importante é que Deus chamou você. Amém? É o que Paulo falou, ele não aceitaram, mas ele saiu para pregar o Evangelho. Amém? Aí é outra história. Às vezes as pessoas não vão te aceitar, mas importa que você está fazendo a obra de Deus, não com rebeldia, com rebeldia, mas porque ele foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, né? Foi enviado aos gentios. Ele não estava pregando em Jerusalém, ele saiu para os gentios. Ele foi em Jerusalém para conhecer os irmãos lá, né? Já que agora ele também era um dos perseguidos. Versículo 22, ele diz assim, ó, e não era conhecido de vista na igreja da Judéia, tá vendo? Quem estava em Cristo, foi isso que eu falei, tá vendo? Ele não pregava, ele foi chamado para os gentios, então ele recebeu o chamado de Cristo, ele foi lá fazer propaganda, fazer o nome, não, ele saiu para pregar o Evangelho. Ele não queria ficar famoso, e não ficou na Judéia, mas eles ouviram falar dele lá, tá vendo? Aí você às vezes fica preocupado com fama e não ganha. E às vezes a pessoa não está preocupada quando vê alguém está falando, o irmão fulano, uma benção, aquele irmão, uma benção. Uma vez uma pessoa, sem querer me gabar, né? 2 vezes aconteceu isso, até o próprio bispo mesmo falando da conduta dos obreiros e tal. Aí quando ele falou citando o nome dos obreiros lá, né? Aí quando ele falou de mim, eu estava no Nova Campina. Quando ele falou de mim, ele falou assim, o diácono Carlos, então, falou que eu era até excessivo, né? No zelo, radical, sei lá, né? Um negócio assim que ele falou, entendeu? O cara é excessivo, até demais. Não é também para ser demais, a Bíblia fala para nós não sermos demasiadamente justos. O demasiadamente justo, sabe o que é? Ele não aceita a falha do irmão. Você não vai cometer a mesma falha que ele, mas você tem que ter a misericórdia dele, para que ele se arrependa, entendeu? Mas não, a gente já quer matar o cara. Cometeu uma falha, já quer matar, não quer ter... O irmão quer se arrepender, não, se se arrependeu, filho. Né? Igual aquela situação da irmã, saiu, roubou o filho, se arrependeu. Fazer o que? Agora o filho está aí para criar, vamos embora, né? Davi se arrependeu, mas a consequência continua. Então Paulo fala assim, ó, que ele não era conhecido nas Judéia, porque ele não foi pregar lá, mas somente tinha ouvido dizer que ele somente tinha ouvido dizer, o pessoal da Judéia tinha ouvido dizer que aquele que já nos perseguiu, não persegue mais, já nos perseguiu, já está no passado, anuncia agora a fé que antes destruía. Então, quer dizer, ele falou, eles começaram a ouvir isso, porque algumas cidades lá foram bem, né? Lá fora, Éfeso, Filipenses, Colossenses, Galácia, e outros lugares. Paulo estava mandando ver, e ele lá em Jerusalém. Por isso que Paulo tem mais cartas, porque Pedro tem 2, escreveu a igreja, né? Jerusalém. Agora Paulo foi escrevendo aos Gálatas, aos Colossenses, porque ele saía, mas ele ficava tendo notícias aí, como é que está a igreja lá em Corinto? Manda essa cartinha para ele lá. Aquele sem vergonha, que pegou a mulher do pai dele, entendeu? Aí vamos lá. Se não falar nada, a ver o presbítero está com sem jeito, porque o cara é dizimista, não, manda essa cartinha aqui. Mas Paulo chega lá, dou graças a Deus pelos irmãos, pelo amor, pelo zelo dos irmãos, né?
igual as igrejas das 7 igrejas, até Deus fez isso, né? Mas o que eu tenho contra vós, né? Que está aceitando Jezabel, está aceitando não sei o quê. Então é nessa linha aí, porque virão, eles ouviram dizer que aquele que não valia nada agora é uma bênção nas mãos do Senhor. Aquele que era nosso inimigo agora é nosso amigo. Jesus perdoou ele, Jesus botou ele para sofrer junto com a gente. Agora eu tenho que amar ele. O irmão era seu inimigo, seu parente, o quê? Mas se converteu, aceitou a Cristo. E Paulo fala isso para Onésimo, para Filemão. Ó, vê o Onésimo aí, que ele tiver aí com a gente, recebe ele como irmão em Cristo. Estava chateadinho com ele, meu irmão, abre mão disso, que ele agora é nova criatura. Hã? E aí, o objetivo, esse versículo 24, irmãos, é o objetivo da vida cristã. Ele falou assim, ó, e glorificavam, ele falou assim, ó, mas vamos falar, vou ler na sequência, ó. Mas somente tinha ouvido dizer que aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Ou seja, glória a Deus, Senhor, por ter salvado Paulo, glória a Deus por ter alcançado essa pessoa, glorificavam a Deus, alegre com Deus por terem salvo esse homem, que era tão perigoso. Amém? Para a igreja. E às vezes a gente vê uma pessoa levando uma vida ímpia, a gente quer matar a pessoa, não, a gente tem que orar, o propósito é orar, irmão, senão a gente fica numa contradição. Eu já vi assim, bons policiais, vamos dizer assim, cristãos, né, em serviço, né? O camarada pregando para o bandido, ele foi lá para prender o cara, mas ainda assim ele estava falando de Deus para a pessoa, pode sair daquele caminho, está dando desgosto para o seu pai, que não sei o quê, e Deus, e não sei o que lá, e falando de Deus, está vendo que né? Ele ia prender o cara é bandido, mas ele estava ensinando a palavra para o rapaz, mesmo sendo indo preso, para ver se muda a conduta dele, um garoto estragando a vida dele. Né? Então a gente tem que olhar o garoto estragando a vida dele. Ah não, esse cara roubou as casas tudo lá, tomara que a polícia mata ele. Não, que isso, tomara que Deus alcance ele, que ele se converta. Amém? Que ele se converta. A gente não pode ter um pensamento de vingança e de contrário, porque a vingança pertence ao Senhor. Quem sabe se essa pessoa vai ser uma bênção ou não? É Deus. Quando Deus chamou Paulo, ele falou assim, ó, os irmãos lêem lá o livro de Atos, quando chamou Paulo, os irmãos vão ver que Deus fala para Ananias, ele vai ver o quanto importa servir. Ele falou assim, eu tenho um propósito na vida dele. Ananias não queria ir lá não, irmão. Não, Paulo, vou lá nada, Senhor. Não, vai lá que ele tem que ir lá. Amém? Então, irmão, que Deus nos abençoe a todos. Hoje encerra esse versículo aí, esse grupo. Amém?